Boa tarde, pessoal. Bom, essa é a nossa aula de expansão. Eu estou gravando diretamente do meu celular porque o centro de mídias, o CMSP, está com o site, tá indisponível, né? A rede. E a gente estava falando da aula de expansão, né? De ressignificando a formação do povo brasileiro. E a gente está falando um pouco de teorias étnicos raciais. Bom, eu vou lançar esse vídeo para vocês no YouTube. Espero que vocês consigam acessar. Eu vou mandar para vocês o link. E também vou deixar a aula no nosso chat lá do CMSP quando voltar a ficar disponível, tá? Bom, teorias étnico-raciais. Eu já li um pouco para vocês aqui. Eu tinha lido, né? Mas como a aula eu acho que foi por espaço, eu vou ler de novo. Efeitos negativos da afirmação de identidades culturais. Efeitos históricos e internacionais. Retomando teorias racistas. A gente vai dar uma olhada nessas teorias racistas, né, que tomaram formas de teorias sociais, principalmente no contexto do século XIX, né, também no século XX, que desobrigava os grupos dominantes europeus a tratar os demais grupos como humanos. Então, os europeus poderiam tratar os outros grupos como quisessem. Olha só que absurdo, né? E principalmente os africanos e os indígenas é que vão sofrer com essa questão étnico-racial, né, do etnocentrismo, né, onde só uma cultura interessa, certo? Bom, aqui vai ter tudo para vocês essa aula pronta, vai ter algumas questões para vocês também refletirem. Tem a denominação e a justificativa, né? A denominação é a teoria racial, étnico-racial preconceituosa. E a justificativa é sobre o que ela falava. Arianismo. Isso a gente vai ver, o arianismo, ali antes, no século XIX, e no século XX com Hitler, né? Porque o que o Hitler vai querer? Uma sociedade, né? Uma civilização alemã, onde sejam brancos, dos olhos claros, onde não pode ter nenhuma anomalia, nenhum defeito, né? Que pode sofrer consequências quanto a isso, não pode ser judeu, não pode ser negro, então é um cara completamente perturbado, preconceituoso, racista, né? A gente pode colocar todas esses defeitos aí para esse cara, mas esse arianismo surge ali também. Então o arianismo é o que? A classificação de uma população em limpos de sangue, olha só, e infectos, ou seja, existem os limpos de sangue e infectos para o arianismo. Justificava a desigualdade entre os seres humanos e advertia contra o cruzamento das raças. Um de seus teóricos foi o filósofo francês Joseph Gobineau, né, no século XIX, que distinguiu os semitas dos arianos, né, os quais seriam, essas diferenciações seriam físicas, moral, cultural, então eles eram superiores aos semitas, tudo bem? Essa teoria foi apropriada também no século XX em defesa da superioridade germânica, né, dos alemães, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, defendido pelo Hitler, tá? Temos também aqui essa segunda denominação que traz o preconceito, chamado de darwinismo social. Aqui a gente precisa entender o que é Darwin. Vamos lembrar de Charles Darwin, da teoria da evolução. Então, a teoria da evolução de Darwin diz o quê? Que o ser humano, o que consegue sobreviver, se adaptar aos meios, ele consegue sobreviver. E os mais fracos, que não se adaptam, não conseguem. Isso causa preconceito também, porque olha lá, defende a sobrevivência dos mais aptos. Inspirados na teoria da seleção natural das espécies do naturalista britânico Charles Darwin, também do século XIX, teóricos sociais buscaram aplicar a mesma ideia à sociedade humana, afirmando que só os mais capazes sobreviveriam. Será que hoje, na sociedade atual, a gente iria concordar com isso? Na sociedade, no social, não na questão biológica, não na questão natural, porque quando a gente infelizmente nasce com alguma deficiência, algo, pode ser que
biologicamente a gente pode sofrer dificuldades, mas não quer dizer que a gente não vai se adaptar, né? Então acho que isso traz o preconceito, principalmente para essas pessoas, né, que não conseguem, que nascem com algumas anomalias, certo? Aí temos também o evolucionismo social, certo? Então, o que é a denominação? Trabalha com o conceito de evolução da humanidade, dividindo os indivíduos em categorias como selvageria, barbárie e civilização. Isso aqui acontece lá quando Cristóvão Colombo chega às Américas, né? Acho que a gente falou dessa aula. E ele identifica ali os indígenas, que ele vai chamar de índios porque ele achava que tinha chegado nas Índias. E na visão dos europeus, espanhóis, portugueses, né? As pessoas que eles encontravam ali eram selvagens, eram bárbaras, não tinham civilização, não eram civilizadas. Conceito de evolucionismo social. Essa teoria pensa, olha lá agora a justificativa. Essa teoria pensava a espécie humana como única, com desenvolvimento desigual e diferentes formas de organização, conforme o organismo. Para seus teóricos, a sociedade europeia tinha atingido o progresso, ponto máximo da evolução, a civilização. Enquanto povos menos evoluídos, entre aspas, né, eram considerados primitivos, entre aspas. Um representante desse pensamento foi o filósofo inglês Robert Spencer. Olha como é um pouco complicado. Então, só porque o indígena se vestia com pouca roupa, né, o indígena acreditava em outras religiões, então eles eram tidos como selvagens e bárbaros. O que a gente sabe que é uma relação etnocêntrica, né? O europeu faz isso ao longo da história. E não pense que não existe, ainda continua existindo isso. Claro que a gente precisa repudiar, né? Hoje a gente consegue repudiar ainda mais, mas continua existindo, tá certo? Agora temos a eugenia, né? Defendia a pureza das raças. Vamos lá, uma coisa que eu quero explicar para vocês na minha conceituação, né, no que eu consegui aprender durante esse tempinho aí de estudos. Eu acho que nós somos pessoas, seres humanos, certo? Então, na minha opinião, não existe essa questão de raça. Somos todos seres humanos, independente da cor, do gênero sexual, independente de tudo, somos seres humanos. Então, para mim, conceituação de raça já começa a ter preconceito, né? Então, uma das teorias das justificativas era inspirada na proposta do cientista inglês Francis Galton, do século XIX, defendia a seleção pelo estado de jovens saudáveis, fortes, aptos para procriar seres mais capazes. Olha só, quase é um pouco parecido com o arianismo lá, né? Olha lá, acreditando ser possível a purificação da raça. Essa teoria chegou a propor a esterilização de doentes. Olha só, então, o cara que nascia doente, ele podia até morrer, né? Podiam até sacrificá-lo, achando que ele não ia sobreviver. Olha como é uma questão bem preconceituosa. Essa teoria chegou a propor essa meio que esse genocídio aí, né? Criminosos, judeus e ciganos. Essas ideias também inspiraram as terríveis experiências, né, do Terceiro Reich na Alemanha. Então tem tudo a ver com o arianismo também, né? Olha como é uma problemática. Olha até o que ponto, né, o ser humano chega, né, a olhar o outro ser humano e vê-lo como diferente. É aquela questão, pessoal. O único ser que pode destruir o homem, né, em visões racionais, é o próprio homem, né, que até hoje nós conhecemos. Então, é preocupante isso? Porque a gente está falando da mesma espécie, do mesmo ser humano, que um ser humano ele tende a querer ser melhor do que o outro. E aí que a gente não pode ter esse pensamento, porque somos todos iguais, somos todos seres humanos, temos todos
Temos gostos diferentes? Sim. Temos culturas diferentes? Sim, mas precisamos respeitar, tá certo? Aí, aqui na aula, já vem uma perguntinha para vocês, que eu vou disponibilizar essa aula para você, essa aula em PDF, certo? No chat. E eu vou mandar a aula no chat também, essa videoaula, tá? Olha lá, esse quiz aqui vai ter a primeira perguntinha. As teorias sociais racistas do século XIX podem ser caracterizadas por A. Inferiorizar povos baseando-se em ressignificações de teorias das ciências da natureza. Olha lá o que eu trabalhei com vocês. B. Tomar outras culturas como inferiores com base no relativismo cultural e etnocentrismo. A gente precisa ver que o relativismo cultural vai buscar ver o que é real, que vai ter o Franz Boas, que vai falar pra gente o que trabalhava, né? Ele era contra essa classificação de culturas. Então, o relativismo cultural é justamente isso, né? Contrário à classificação de culturas. Só que o etnocentrismo não tem nada a ver com isso. Vejam lá, o etnocentrismo tem a ver com o que? Uma cultura, né? Ela é melhor do que a outra. Isso é uma visão etnocêntrica. Tudo bem? Então, no chat ou na casa de vocês, como vocês quiserem, vocês respondam essa primeira questão. Tudo bem? Eu podia estar aqui com vocês compartilhando a tela, né? Mas como eu vou mandar aula para vocês, vocês vão conseguir identificar o que eu estou falando. Só que eu não estou com essa opção agora no celular. Eu estou gravando com o meu próprio celular porque, como eu disse, eu tive um problema na gravação pelo centro de mídias. E eu estou tendo problemas faz tempo. Então acho que vai ficar melhor aqui. Mas vocês precisam participar, né? Respondam também no chat. Quem não conseguir abrir o arquivo ou quem só assistir a aula, responde no chat. Certo? Mais uma questão aqui, tá? Mais uma questão do que a gente trabalhou. Qual das seguintes alternativas diz respeito à teoria do evolucionismo social? Lembra que a gente falou do evolucionismo, que existe a barbárie, a selvageria. Então, a cultura mais evoluída era a do europeu, né? Segundo os próprios europeus, segundo a nossa história. Claro que hoje ela é contada de uma forma diferente, mas no século XIX era meio que normal eles serem melhores. Mas olha lá, não significa que eles eram, porque ninguém é melhor do que ninguém na visão de cultura, tá legal? Então olha lá. Proíbe o cruzamento entre raças para não regredir a evolução. Sugeriu a esterilização para doentes e criminosos para evitar suas proliferações. Acreditava no progresso da humanidade, considerando que povos diferentes do seu próprio são menos evoluídos. Vamos ler de novo. Proíbe as alternativas. A. Proíbe o cruzamento entre raças para não regredir a evolução. Será que é isso? Será que não é outra? Não é outra teoria racial? Sugeriu esterilização, ou seja, acabar com genocida, né? Um processo vamos dizer, de matar, né? Doentes e criminosos para evitar suas proliferações. Ou acreditava no progresso da humanidade, considerando que povos diferentes do seu próprio são menos evoluídos. Qual será que é o evolucionismo social? Respondo, tá? Vamos lá agora. Essas correntes de pensamento tiveram desdobramentos políticos entre as nações no século XX, dificultando a aceitação da diversidade étnica e cultural, ratificando a ideia de que o outro, não branco, é diferente e é ameaçador. Olha só, pessoal, por que a gente vê até hoje essas desigualdades sociais, essas questões raciais? Porque no século XIX, assim, antes do século XXI, infelizmente, ficou muito estratificado na sociedade a relação preconceituosa. A gente vê no século XIX as
Desde lá do descobrimento da América já existia isso, né? Então é algo que infelizmente vem de faz tempo, faz muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. Por isso que ela se enraiza até hoje na nossa sociedade. E como nós somos hoje pessoas que temos um caráter, temos uma ideia, nós temos o dever de tentar melhorar a nossa sociedade. É por isso que nós temos aula de sociologia, de filosofia, de história, de geografia também. É por isso que se chama humanas, né? Essa área que nós trabalhamos. Porque é o ser humano que é estudado ali. E o ser humano é todos. Não existe diferença entre ser humano. Tá legal? Mas olha como já vem de antes, né? Olha lá. Vocês já refletiram sobre por quem é narrada a história que conhecemos no mundo? Então a gente vê que como essa questão também do preconceito. A nossa história ela sempre foi meio que narrada pelos europeus. Mesmo a história do Brasil foi narrada pelos europeus. É claro que a história geral foi completamente narrada pelos europeus. A não ser a Idade Antiga ali que tinha os povos da Ásia, daí teve da África também, né? Que a história, vamos dizer que o ser humano nasce ali na África, no Egito. Mas o que a gente mais conhece hoje em dia surgiu na Europa. Então é uma narração europeia, é uma visão eurocêntrica, etnocêntrica. É uma visão do europeu, né? Poderiam ter outras visões, claro, né? Porque a gente sabe que poderia. A gente sabe que o que eles fizeram, a questão da colonização não é legal, né? Eles passaram por cima de diversas culturas, entenderam? Então, vocês já refletiram por quem é narrado nessa história, né? Vou colocar aqui para vocês uma pergunta, né? Uma pergunta não, uma afirmação. Já existia história na África antes da colonização, entenderam? Antes dela ser colonizada, os povos africanos já estavam lá. E eles respeitaram essa cultura? Não. Né? E hoje a gente tem muito pouco material didático, material científico embasado na história da África. Era o que a gente tem, mas a maior fonte de informações vem da Europa. Né? No Brasil, o período de escravidão também era embasado nessas teorias. Fontes supostamente científicas defendiam que os negros eram naturalmente mais fortes que os brancos, forjados para o trabalho braçal. Olha lá, existiam teorias que os negros, né, eles naturalmente tinham mais força que os homens brancos e eles precisavam trabalhar por conta da força. Né? Olha que assim uma questão meio que preconceituosa, é claro, mas uma questão meio que hoje, se a gente for ver, se a gente for pensar, é uma questão de viés muito ignorante, né? Porque dizia que o negro ele só serviria para trabalhar, né? Para ser o braçal da sociedade. Olha que conceito e contexto ignorante, né? Ignorante, o que pode ser sim, pode ser um conceito, vou falar o português mais correto, porque vocês estão acostumados com isso. Olha que conceito meio que burro, né? Porque isso daí não pode ser explicado de outra maneira. Você olhar para uma pessoa por conta de uma cor e você achar que ela só serve para trabalhar, certo? Mesmo depois da abolição da escravidão, políticas racistas continuaram a ser colocadas em práticas. Um exemplo foram os acordos de imigração feitos com países europeus para trazer imigrantes para branquear a população. Olha só, gente, no Brasil, quando a Rainha Isabel assina na Carta da Abolição da Escravidão, lembrando que o Brasil é o último país que vai abolir a escravidão, o que acontece? Né? Por que eles vão abolir a escravidão? Será que por uma questão humana? Será que eles deixaram de ser preconceituosos? Será que eles começaram a pensar? Não. Uma questão gananciosa que até hoje a gente vê que existe no ser humano, eu acho que predominante a ganância, uma questão econômica. Ou seja, a Revolução Industrial estava ali, batendo as portas no Brasil.
né? A Inglaterra pressionando para a abolição da escravidão. Por quê? Porque o que interessava para a Inglaterra e para a industrialização era o trabalho assalariado. E o escravo não ganhava salário. Logo, sem salário, não comprava as coisas. E o que aconteceu? Aconteceu a abolição da escravidão. Só que, o que o governo, o império de Dom Pedro I vai... vamos colocar aí uma... Vamos colocar uma dissertação. A gente precisa lembrar que, apesar de Dom Pedro II já ter nascido no Brasil, ele tinha muito contato com os portugueses, né? Então ele tinha essa relação preconceituosa, sim, tá certo? Mas vamos lá. Dom Pedro I, o que ele vai fazer? Dom Pedro I e a nova república também, né? Que vai ter a proclamação da república ali também. Ele vai começar o governo brasileiro, ele vai mandar os escravos, após a abolição, eles vão para as áreas periféricas do Brasil, por isso que eles vão sofrer ainda mais, né? E os escravos, né, agora abolidos da escravidão, vão para as áreas periféricas, ou seja, as áreas onde possuem mais problemas sociais. E o que vai acontecer? Para trabalhar nessas fábricas, né, eles vão começar a convidar os imigrantes italianos e os alemães, né, com outra perspectiva também, de branquear a população brasileira, pois eles entendiam que existiam muitos negros. Olha só o ponto que o homem chega por ganância, né, e por... eu não consigo explicar para você porque uma pessoa consegue pensar assim, porque não tem explicação a não ser a loucura ou a ignorância, tá certo? Então olha só, quem eram os imigrantes? Mais da região italiana e alemã, porque estava tendo a questão da unificação desses impérios, né? Novamente, certo? Com a vinda da força semi-escrava branca dos imigrantes, detalhe, eles compraram a ideia que vinham trabalhar para o Brasil, que o Brasil estava numa época, numa ascensão econômica. Eles compraram essa ideia, mas quando eles chegavam aqui, não era a ideia de trabalhar certinho, ganhando um salário astronômico, não. Eles iam trabalhar e iam ser meio que semi-escravos mesmo, certo? A força semi-escrava branca dos imigrantes, os proprietários de terra não precisavam contratar seus ex-escravos como assalariados, podendo pagar apenas aqueles que julgavam dignos de seus semelhantes, tá certo? Os trabalhadores libertos ficaram à margem da sociedade, como eu disse, e os imigrantes brancos recém-chegados tinham mais direitos sociais que eles, podendo até comprar terra, coisa que era vetado socialmente aos negros. Bom, vocês estão conseguindo entender como é que era contar essa história, né? Como é que... Olha o problema da nossa sociedade aqui, que infelizmente até hoje existe. Vocês estão conseguindo entender. Olha lá. E hoje temos os mesmos direitos? Todos temos os mesmos direitos? Essa é um ponto de interrogação. E quando vocês forem olhar aqui, pessoal, para a aula, que eu vou deixar para vocês disponível, eu coloquei uma imagem aqui de dois bonecos aqui, acho que é a Barbie e o Bob, né? Barbie, não sei quem, Bob, mais ou menos assim, não conheço. Mas se vocês forem olhar para eles, eles são brancos, dos olhos azuis e dos cabelos cratos. Veja só, olha só como que a sociedade... E o que é isso? São brinquedos, né? A Barbie e o Bob ou quem, não sei. É brinquedo, né? Imagina se dá isso para uma criança, né? Não seria legal você pode dar esse brinquedo, mas você pode também fazer um boneco negro, você pode fazer um boneco com os cabelos cacheados, porque isso vai tirar da criança, certo? Esse imaginário de algo, que só existe algo correto. E como dizia, né? É desde pequeno que a gente precisa começar a entender as coisas, né? Esse termo a gente já ouviu da mãe, dos pais da gente, dos avós. Desde pequeno a gente precisa tomar consciência das coisas, tá certo? Olha, eu vou falar para vocês agora essa questão aqui e a gente vai ter uma questão. Daí eu vou encerrar a aula, certo? A gente vai começar já a falar sobre
Cultura e seus sentidos, que é nossa outra aula de expansão. Vou disponibilizar essa aula para vocês no YouTube. Vocês podem ficar à vontade em assisti-la, certo? Eu não vou colocar o link da página no YouTube, só vou colocar no centro de mídias, tudo bem? Vocês vão entrar no meu canal do YouTube, vocês podem assistir a aula, eu vou estar explicando. Entrem e assistam, é importante também. Quem conseguir responder, tente responder no chat. Essa interação do chat será muito mais produtiva, né? Essa discussão, se vocês conseguirem participar, é claro. Mais tarde no Brasil, é claro que a sala vai ter uma continuação, né? Mas como o nosso tempo é curto, eu já vou precisar gravar também a nossa outra aula, certo? De cultura e seus sentidos. Mas essa aula aqui vai ter uma próxima continuação, tudo bem? E eu vou pedir para vocês acompanharem, né, no YouTube, porque tá difícil de gravar no centro de mídias, tudo bem? Vamos lá. Mais tarde no Brasil, uma linha de pensamento sociológico cunhou nos anos 1930, um mito de existir uma democracia racial, né, no país, uma sociedade multirracial e livre de se eu não me engano foi o Florestan Fernandes, que a gente vai estudar também, né, quando a gente chegar na sociologia brasileira. Se eu não me engano, esse cara vai colocar a democracia racial, que vai ser uma obra importantíssima, né? Porém, ainda hoje, minorias são alvos de discriminação social, como os nordestinos que migram para outras regiões do país, em especial no fim do século XX, devido ao contexto econômico desfavorável em seus estados de origem. Ou seja, no próprio Brasil, o brasileiro faz discriminação com o próprio brasileiro. Claro que não é, eu acho que assim, não acontece só com o brasileiro, mas infelizmente a nossa sociedade ela tem esse defeito. Nós brasileiros fazemos discriminações e preconceitos às vezes com as próprias pessoas da mesma região. Ou seja, você mora em uma cidade do interior, né, que tem um centro urbano, que tem lojas, mas também tem o centro rural. E você discrimina as pessoas que moram no centro rural, ou vice-versa. Olha só, como é uma questão bem atípica do brasileiro também, né? Mas isso veio da Europa, né? A gente nunca pode esquecer, porque isso foi trazido da Europa, tudo bem? Questão: a entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política chamada de engenharia social. Sobre isso, é correto dizer que a engenharia social faz parte da política de aumentar o processo de miscigenação no Brasil, valorizando a identidade afrodescendente da população. Essa questão está falando dos imigrantes que veio para cá, logo após a abolição da escravidão, pessoal. Certo? Será que essa questão aqui tem a ver? Vou deixar disponível para vocês aí. B. Tentando copiar a sociedade europeia, os intelectuais brasileiros visavam o embranquecimento do povo brasileiro através do processo de imigração. Será que essa aqui dá uma conectividade com o que está pedindo na questão? Não sei. A engenharia social foi estratégia de copiar a sociedade africana como modelo de civilização para a sociedade brasileira. Será que então, após a abolição da escravidão, eles quiseram trazer os africanos para cá? Bom, reflitam sobre essas questões que eu passei para vocês. Eu vou disponibilizar agora ou em PDF ou em um Word, né, mais em um arquivo para vocês terem essa aula e terem esse texto que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Não esqueçam de participar das aulas. O vídeo eu vou estar disponibilizando no YouTube agora também. Não esqueçam. Muito obrigado pela atenção, tá certo? Até a próxima. E quem quiser comparecer na escola também, né? Assistam o vídeo lá no YouTube. Obrigado.